A paz do Senhor a todos os irmãos aqui presentes, que Deus abençoe a todos. E nós vamos dar início neste culto. E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está lá em Crônicas, 2 Crônicas 5, versículo 11, 12, 13 e 14. A gente estava meditando nessa palavra essa semana. E é uma palavra que eu achei abençoadora, né? Quando fala da adoração, os levitas na casa do Senhor, na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram, sem respeitarem as suas turmas, e os levitas que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, com símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Você pode dizer amém por essa palavra? Aleluia! Lá em Crônicas ainda, eles tinham, o povo tinha a Arca da Aliança, onde representava ali a presença de Deus. E hoje esse texto falou muito ao meu coração, porque hoje nós temos a presença de Deus em nós. Você pode dizer amém por isso? Hoje, quando nós louvamos, clamamos ao Senhor, oramos, o Senhor ele vem, o Senhor está conosco. Como é bom nós sabermos que nós temos esse Deus conosco, não é verdade? E quando nós adoramos ao Senhor, a palavra do Senhor diz que enche a casa de Deus com a presença dEle. Glória a Deus por isso. Como é bom quando nós podemos realmente sentir a presença do nosso Senhor, não é verdade? E o melhor é saber que o Senhor está conosco em todo o tempo. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos dar início orando ao Senhor neste culto. E eu queria colocar agora em especial os nossos irmãos enfermos, os nossos parentes, amigos, os nossos irmãos da igreja. Amado, você sabe que nós estamos passando por essa pandemia. E nós temos, por exemplo, na nossa família, um primo meu que está com Covid. E ele ficou num estado muito grave, não está bem ainda. Então nós vamos orar pelos enfermos da nossa igreja, pelos nossos parentes, filhos, amigos. E eu gostaria que, enquanto eu estivesse orando, você levante a sua voz e declare a cura, e declare a restauração. A palavra do Senhor diz que tudo que nós pedimos no nome do Senhor, Ele faria, não é verdade? E nós vamos tomar posse dessa palavra para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Então vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui na Tua igreja e queremos declarar, Pai, o nosso amor por Ti. Declarar, Pai, a nossa dependência por Ti. Pai, nós não somos nada sem o Senhor na nossa vida. Pai, todos os nossos caminhos estão trilhados e traçados pelo Senhor. E nós queremos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. As Tuas promessas, nós sabemos que elas se cumprirão e nós cremos nisso, Pai. E nesta hora, Senhor, em especial, nós queremos interceder pela igreja do Senhor Jesus nesta terra. Pai, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, Senhor, que muitas vezes estão acometidos de qualquer doença, de alguma doença, Pai. Pai, nós cremos em nome de Jesus, como diz na Tua palavra, Senhor.
Pai, que esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Pai, nós cremos no milagre, nós cremos na restauração completa. Colocamos agora os irmãos desta igreja na tua presença. Aquele que estiver sentindo qualquer enfermidade, que haja cura em nome de Jesus. Pai, nas nossas famílias, Pai, os nossos parentes, tios, primos, Pai, avós, Senhor, filhos, filhas, Pai, todos aqueles que fazem parte do nosso ciclo familiar, Senhor, visita agora no nome de Jesus, que haja cura, que haja restauração, Senhor, aquelas pessoas também que não estão vindo à tua igreja porque estão afastados dos teus caminhos, Pai, eu declaro, Pai, sobre a nossa família, que haja, Senhor Deus, uma libertação, que haja, Senhor Jesus, ali um encontro contigo. Pai, nós não aceitamos mais que o diabo tente roubar, Pai, pessoas, Pai, da tua presença. Assim como diz na tua palavra, nós cremos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nós sabemos, Pai, que quando nós confiamos e entregamos, o Senhor faz acontecer milagres, porque o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é aquele, Pai, que fecha a porta onde tem que fechar, abre porta onde precisa abrir, e nós cremos neste Deus poderoso, nesse Deus que faz maravilhas. E nesta hora, Senhor, todos que estão aqui, que sintam a tua presença poderosa neste lugar, Pai, que quando nós formos declarar os cânticos, o amor que nós sentimos pelo Senhor, que esta casa se encha da tua glória, como diz na tua palavra, que nós possamos sentir, que possamos ser restaurados, curados pelo Senhor. Qualquer pessoa que entrou aqui com o coração triste, muitas vezes cansado, amargurado, Senhor, nós declaramos que haja vida nesta noite, que o Senhor vivifique novamente a alegria nos nossos corações, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos que o Senhor não perde o controle da situação. E nesta hora, Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa igreja, o nosso trabalho, e tudo, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória, no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti, amém. Aplauda o Senhor, aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus, e vamos declarar isso para a glória dEle. Por tudo que o Senhor fez e faz, nós só temos a agradecer, amém? Aleluia. Feito por tudo que vais fazer.
Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória ao nosso Deus. Como é bom ver você aqui, né? Saber que você está bem, está com saúde. O Senhor tem cuidado de nós. E muitas vezes no nosso dia a dia, tantas lutas nós passamos, não é verdade? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é no trabalho, às vezes é uma outra situação na nossa família, mas nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Diga amém por isso. Aleluia! Glória a Deus. E quando nós cantamos esse cântico que eu gosto muito, que fala que nada temerei, porque o Senhor está comigo. Então não importa o tamanho do teu problema, meu irmão, às vezes não é fácil, mas descansa no Senhor, coloque no Senhor a tua confiança e o Senhor fará o impossível na tua vida. Eu creio, porque eu tenho provado disso na minha vida, e o Senhor fará na sua, na minha. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres. Vamos declarar para a glória do Senhor. Cante com bastante alegria e descanse nele, que somente Ele tem a resposta para todas as nossas coisas. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é
como o nosso Deus. Santo, santo é o teu nome, um Deus justo, um Deus digno, soberano, um Deus misericordioso, um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele, um Deus onipresente, onisciente, um Deus que está conosco o tempo todo. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. E que a cada dia nós possamos nos manter firmados na Tua palavra, firmados em Ti. E que nenhuma vontade, nenhuma tentação, Pai, nada que venha deste mundo que não seja para glorificar o Teu nome. Pai, que nós possamos nos manter firmes em Ti, em nome de Jesus. E glorificar o Teu nome com nossas atitudes, com nossas palavras, testemunhando quem o Senhor é, em nome de Jesus. Aleluia. Esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz
bom sentir a Tua presença, Senhor, neste lugar. Oh, Pai, continua ministrando a cada coração nesta noite. Senhor, que a Tua palavra, ela vá frutificando em nós, tudo aquilo que está sendo ministrado. Pai, como é bom saber que nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente, um Deus que está conosco, um Deus que, Pai, cuida de tudo na nossa vida, e nós somos tão gratos ao Senhor Jesus por isso. E nesta hora nós queremos declarar mesmo com este cântico, renova o nosso primeiro amor, Pai. Pai, que seja novamente como da primeira vez, que nós possamos, Senhor, todos os dias lembrar do Teu cuidado, Pai, do Teu amor naquela cruz. Pai, que o Senhor nos trouxe alegria e vitória, Pai, para os nossos dias, para a nossa eternidade, sabendo a vida que nós teremos contigo, Pai. E nós queremos nos lembrar disso, nos lembrar do nosso amor, do nosso primeiro amor, daquilo que o Senhor é para nós. E assim como um Pai nos surpreendendo cada dia com tanta bondade, Senhor, ministra ao nosso coração ainda hoje, Pai, aquela palavra que o Senhor tem para nós ainda, através do Teu pastor. Pai, usa a boca dele para falar, Pai, segundo o Teu coração. E eu declaro no nome de Jesus que o inimigo não tem poder de roubar esta palavra. Pai, que a palavra dita, ela venha ser plantada nos nossos corações. Abra o nosso ouvido para ouvir, a nossa mente para entender a Tua vontade, o Teu cuidado. E tudo aquilo que for plantado hoje frutificará em nome de Jesus. Eu creio, para a honra e glória do Teu nome. Nós somos gratos ao Senhor por este momento, pelos nossos dias, por esta semana. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus, igreja, mais uma vez na casa do nosso Senhor, e eu tenho certeza de que o Senhor há de falar grandes coisas na sua vida, na minha vida, tudo trazido ao nosso coração, para honra e glória do nosso Deus, amém? Eu vou convidar você já a abrir a sua Bíblia aí, lá em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Se puder desligar todos os outros sons e deixar só o do microfone, eu agradeço, para a gente não ter nenhuma microfonia. Apocalipse capítulo 3. Se não, isso, esse daí pode deixar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Você achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vamos fechar os nossos olhos? Querido Deus, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos mais uma vez na Tua presença. Reconhecemos que o Senhor está aqui. E nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor continue se revelando aos nossos corações, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, falando das nossas vidas, Pai, a vida de cada um que entrou aqui, aqueles que estão assistindo esse culto pela internet. Que o Senhor, ó Pai, fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor seja exaltado e glorificado. Que nós possamos ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações e não aquilo que nós queremos ouvir. Que o Senhor esteja no centro, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, e toda ação contrária à Tua vontade ou à Tua presença seja repreendida, reprovada
na autoridade que é no nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando o Senhor pediu para eu compartilhar essa mensagem com os amados, foi porque na semana passada já, a gente tinha ouvido a respeito de uma matéria feita pela BBC News e compartilhada. Essa matéria aconteceu dia 16 de janeiro de 2021. E foi uma matéria que me chamou muito a atenção e talvez me escandalizou até um pouco. E eu gostaria de compartilhar um pouco a respeito dessa matéria com você. E aí, quando eu estava pensando um pouco a respeito disso, que foi dito por esse sociólogo, o Senhor me direcionou para que estivesse pregando esse tema aqui nessa noite. O tema é: Ele está à porta. Amém? Ele está à porta. No dia 16 de janeiro de 2021, o sociólogo chamado Nicholas Christakis, ele foi considerado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E ele escreveu um livro, e estavam fazendo algumas perguntas para ele relacionadas a esse livro. E o livro é, traduzido para o português, A Flecha de Apolo, o impacto profundo e duradouro do coronavírus na maneira que vivemos. Poxa, pastor, vai falar sobre coronavírus, a gente está cansado de ouvir isso dia após dia, mas eu queria só fazer uma reflexão, antes de entrar um pouco no tema e entrar um pouco na mensagem. Ele estudou, com base na história, a influência das epidemias na humanidade. E por conta disso ele escreveu esse livro e ele tira algumas conclusões. Ele fala de algumas coisas que nós podemos enfrentar nos próximos anos. E aí ele diz assim, se você olhar no que aconteceu nos últimos 2000 anos, quando as pandemias acabam, há uma festa. E é provável que isso aconteça no século 21. Então o que ele acredita? Ele acredita que agora em 2021, toda a população mundial deve, ou a maior parte dela, acima de 50%, receber a vacina que vai auxiliar aí contra essa devastação do coronavírus. E a gente entra aí numa coisa que algumas pessoas chamam de imunidade de rebanho. Porém, essa pandemia ela ainda vai se estender até o final aí de 2021. A partir de 2021, entre 2022 e 2024, a humanidade ela vai vivenciar um período intermediário. O impacto biológico da pandemia, ele vai diminuir, mas nós vamos ter que lidar com o impacto econômico e com o impacto social que a pandemia vai nos trazer nesses próximos anos, no período intermediário. E aí ele acredita que por volta de 2024, nós vamos entrar num período pós-pandemia, ok? Então ele acredita que a gente não está hoje vivendo o fim da pandemia, mas mas o fim do princípio. Então, pandemia, período intermediário e depois o pós-pandemia. Hoje a gente estaria vivendo o fim do princípio. E ele, como sociólogo, estudou e estuda sobre como as pessoas reagem durante um período como esse que nós enfrentamos e como elas reagem depois desse período. Então ele diz o seguinte, tipicamente, durante a pandemia, as pessoas se voltam mais para a religião, poupam dinheiro, são tomadas pela aversão ao risco, têm medo do risco, têm menos interação social e elas ficam em casa. Beleza, é o que está todo mundo falando para a gente, ok. Na pós-pandemia, e aí ele fala um pouco sobre a reação da humanidade após a pandemia, as pessoas com persistência deverão buscar a interação social. Então aí ele fala, vão a casas noturnas, restaurantes, manifestações políticas, eventos esportivos. Nesse período, segundo o sociólogo, então deve diminuir a religiosidade,
ou seja, pós-pandemia, passou, agora está tudo bem, eu preciso curtir a vida. Então deve diminuir a religiosidade, haverá uma tolerância maior ao risco, e as pessoas podem gastar até além daquilo que elas têm. Assim, pode vir uma época de libertinagem sexual e gastança desenfreada. Ele não tirou isso da cabeça dele, conforme ele mesmo fala aqui. Se você olhar o que aconteceu nos últimos 2000 anos, quando as pandemias acabam, há uma festa. E é muito provável que isso aconteça em 2021. Então nós vemos um período de pós-pandemia, onde acredita-se que a religiosidade, a busca por Deus já não é mais tão importante. Eu preciso aproveitar e viver a minha vida, eu quero viver liberdade em todas as áreas da minha vida, e hoje muitas pessoas acreditam que às vezes o seu casamento está prendendo elas, está deixando elas presas, e a liberdade está fora de um casamento, fora de um relacionamento. Algumas pessoas acreditam que os filhos são pedras de tropeço, e não vale a pena manter eles, não vale a pena cuidar deles, como a gente vê casos atuais, né? De pessoas, com todo respeito aos animais, mas pessoas que mantêm o animal dentro de casa e um menino preso numa corrente ali num canto da casa, dentro de um barril. E aí eu faço uma pergunta para você: será que esse é o destino da nossa humanidade? Será que esse é o destino da nossa humanidade? Bom, a história nos responde que sim. Agora a pergunta que eu faço para você como cristão, eu gostaria que você analisasse um pouquinho: é isso que você deseja para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa? Qualquer pessoa que conheça Deus e a palavra de Deus, ou qualquer pessoa um pouco mais sensata, com toda certeza vai responder que não. A verdade, queridos, é que nós precisamos trabalhar hoje o que Deus tem para a nossa vida, para que o nosso futuro em 2024 seja diferente. Porque as ações que eu escolho hoje, elas determinam o meu futuro. Por isso, eu não posso esperar chegar 2024 para começar a fazer alguma coisa. Eu preciso começar a fazer isso hoje. E aí, é lembrando dessa matéria que o Senhor me trouxe esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, por meio do apóstolo João, em Apocalipse capítulo 2 e 3, ele dirigiu 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas continham instrução, repreensão e encorajamento a essas igrejas. Porém, a última carta, a última igreja, que era a igreja de Laodiceia, Jesus fez esse apelo, informando que ele estava à porta, batendo ali, aquela igreja, e oferecendo a oportunidade de aquelas pessoas abrirem a porta dos seus corações e cearem com ele. Agora, você que já é cristão, eu quero que você preste atenção sobre um negócio que eu vou dizer aqui. Sempre quando, ou sempre não, mas muitas vezes quando a gente ouviu falar a respeito desse versículo, a gente sempre aprendeu que era Jesus chamando o não crente, certo? Eis que estou à porta e bato. E daí a gente ouve: se você ainda não aceitou o Senhor, Ele está à porta, Ele está batendo, Ele quer ceiar com você, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar no seu coração, Ele está batendo a porta do seu coração. Porém, a gente precisa analisar que em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus não está falando com uma pessoa que ainda não teve o encontro com Ele, mas Jesus está falando a pessoas que fazem parte de uma igreja.
Jesus aqui ele está falando para cristãos. Esse versículo é um versículo para cristão, não é um versículo para não salvo. As palavras eram para pessoas que estavam dentro da igreja. Aquela igreja se reunia, aquela igreja tinha os seus cultos, porém, Jesus não estava verdadeiramente dentro dessa igreja. Aquelas pessoas estavam dentro da igreja, mas Jesus não estava dentro delas. Por isso, o que disse Jesus, elas viviam um período de mornidão espiritual. E é triste quando a gente pensa Jesus estando do lado de fora da igreja e pedindo para entrar. Mas é essa condição que aquela igreja se encontrava. A igreja de Laodiceia havia fechado a porta para aquele que era o cabeça da igreja. Quando a gente pega lá Efésios capítulo 5, versículo 23, você vai ver lá, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quem que é o salvador do corpo? Cristo. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Se Cristo é o cabeça da igreja, se Cristo é o salvador do corpo, e Cristo não está dentro da igreja, essa igreja está verdadeiramente salva? Não. E Jesus estava ali, batendo a porta para que ele pudesse entrar. Será que existem cristãos assim, querido? Hoje eu vejo pessoas que num período de luta oram, jejuam, buscam a Deus, participam de campanhas, mas quando vem a calmaria, quando vem o período de bonança, parece que elas se esquecem tudo que Jesus já fez e tem feito por elas. E aí Jesus fica meio que em segundo plano. Colocam Jesus ao lado de fora das suas vidas e não percebem que isso, aos poucos, vai minando o relacionamento delas com o Salvador. E quanto mais eu tiro Jesus da minha vida, mais eu permito que minha vida seja dominada pelo pecado. E a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Sempre vou pregar isso. Jesus não compactua com o pecado. Nesses versículos de Apocalipse, nós podemos ver que quando o Senhor falava com a igreja, nós vemos que a maioria das cartas continham um elogio à igreja, uma reclamação, uma crítica à igreja, uma ordem à igreja, um compromisso de Jesus. Mas a situação da igreja de Laodiceia, ela era diferente. Ela era tão lamentável, assim como uma igreja irmã que eles tinham, Sardes, que eles não mereciam palavras de aprovação de Jesus. E o pior ainda, eles mesmos não sabiam que a condição deles era uma condição miserável. Você está em Apocalipse 3, não está? Pega 3, o versículo 15 e o versículo 17. Olha o que Jesus fala aí, ó. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Mas olha o que a igreja diz: eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabe o que acontecia com aquela igreja? Aquela igreja, eles estavam orgulhosos. Eles estavam satisfeitos em si mesmos. Eles diziam assim: não, a gente tem tudo que a gente precisa, a gente é rico, a gente está bem, está tudo certo. Porém, eles estavam espiritualmente cegos. A verdade é que a igreja de Laodiceia, ela era inútil no reino de Deus. É uma palavra forte para se falar, mas foi exatamente o que Jesus disse. Uma igreja que não deixa Deus fazer parte da igreja,
ela não tem o seu propósito. Ela pode virar talvez um clube, mas apenas isso. O propósito da igreja, que é transmitir a palavra de Deus, trazer pessoas ao arrependimento, ao conhecimento da verdade, eles não conseguiam fazer, porque o cabeça não estava dentro da igreja, o Salvador não estava dentro da igreja. Infelizmente, hoje, nós temos, eu vou colocar assim, cristãos, entre aspas assim, pessoas que acreditam que Jesus é um bom caminho, que Ele até é o Salvador, mas Jesus não é prioridade, Jesus não é o centro, Jesus não é a cabeça. E aí vivem, como a igreja de Laodiceia, uma vida de mornidão espiritual. Ora estão na igreja, buscando ao Senhor, adorando, lendo a Bíblia. Ora estão em casa, fazendo às vezes o que não serve, o que vai contra a palavra de Deus, e vivem essa vida de idas e vindas. E o próprio Jesus diz que Ele não se agrada disso. Irmãos, será que hoje nós vemos cristãos assim? Como nós podemos fazer a diferença num mundo corrompido? Se muitas pessoas estão agindo como aquela igreja, longe de um compromisso verdadeiro com Deus, porém, achando que está tudo bem. Está tudo bem. Vamos seguindo a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Algumas pessoas pensam assim. Jesus, Ele dá um conselho para aquela igreja. E é o mesmo conselho que a palavra nos traz nos dias de hoje. Irmãos, se nós como igreja, quando eu falo igreja é um corpo, esse corpo é composto de vários membros. A igreja somos nós. Eu sou a igreja aqui, eu sou a igreja em casa, eu sou a igreja no trabalho. Então, quando Jesus ele fala igreja, Jesus ele está falando a cada pessoa que faz parte dessa igreja. Ele dá um conselho. No versículo 18 e 19, ele diz assim, ó. Abre aí o teu 18 e 19. Ele fala assim, ó. Dou-lhes esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. É interessante que Jesus ele fala assim, ó, compra de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Mas se você olhar alguns versículos antes, foi o próprio Jesus que disse, no versículo 17, eis que você diz, a igreja diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Para aquela igreja ela era rica, havia adquirido riquezas, não precisava de mais nada, e é quando Jesus fala assim, você quer se tornar rico verdadeiramente? Então, compra de mim ouro refinado no fogo. Pergunta, como você compra de Jesus ouro refinado no fogo? É com dinheiro? Não existe dinheiro que compra esse ouro. É com coração, intimidade, entrega, renúncia, dependência de Deus. E por mais que aquela igreja se achasse rica, Jesus falou, você quer ser rico? Então compra de mim ouro refinado do fogo. E ele fala mais, compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. Lembra que foi Jesus que falou assim, você pensa que está tudo bem, mas vocês são pobres, cegos e estão nus. Porque eles não estavam usando as roupas que são mais alvas do que a neve, a presença do Espírito Santo em seus corações. E quando o Espírito Santo faz parte do nosso coração, a nossa vida muda. E Jesus continua falando assim, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Se eles pudessem ver a dimensão espiritual como estava aquela igreja,
eles conseguiriam enxergar o que Jesus estava falando. Jesus, quando olhou para aquela igreja, não viu o templo, não viu se eles tinham ar-condicionado ou não, não viu se todo mundo usava roupa de marca, não viu quão importante eles eram ou tão significantes para aquela cidade no âmbito social. Jesus viu uma igreja pobre. Jesus viu uma igreja que estava nua. Jesus viu uma igreja que faltava o principal, a cabeça, o Filho, aquele que traria a verdadeira salvação. Quando Jesus ele olha para nós, ele não vê o que a gente tem, ou quem nós somos, ou quantos estudos nós temos. Jesus ele conhece o nosso coração. É isso que a palavra de Deus diz. O Senhor, quando olha para nós, Ele olha o nosso coração. Se nós quisermos ser uma igreja, se você quiser ser uma igreja, que até 2024 você faça a diferença, para que ao final dessa pandemia, e o final mesmo, a gente não tenha um mundo com libertinagem sexual, pessoas gastando mais do que elas têm, ou fazendo aquilo que elas não devem fazer, nós precisamos começar hoje. Nós precisamos ser sal e luz hoje. Nós precisamos comprar o ouro refinado no fogo hoje. Nós precisamos pedir para o Senhor o colírio espiritual que vai nos mostrar quem realmente as pessoas são e o quanto elas precisam de Jesus. Jesus, ele chama aqueles membros a trocarem a sua justiça falsificada por aquela que era genuína. Ele chama a igreja para ser zelosa e se arrepender. E aí, presta atenção, depois que Jesus fala tudo isso, ou o anjo fala tudo isso, é que vem o versículo 20. E olha como o contexto dele é diferente. Eis que estou à porta e bato. A porta da onde? Dessa igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo não é para não cristãos. Esse versículo é para aqueles que conhecem Jesus, muitas vezes estão dentro da igreja, mas ainda não entregaram a sua vida totalmente a Ele. E se você quer que a sua vida seja sal e luz, se você quer que a sua vida seja diferente, se você quer que a sua vida seja uma vida direcionada por Deus, a oportunidade de apresentar ela totalmente diante do Senhor é hoje. Não foi ontem, não é amanhã. Deus permitiu que você chegasse aqui hoje, ou você está assistindo pela internet, é hoje, é agora. O Senhor está falando conosco no tempo que se chama hoje. Uma vez, quando eu era bem mais novo, eu vi um pastor pregando, e eu lembro mais ou menos da história, mas ele falou que tinha, e é uma história verídica, tinha um irmãozinho muito simples, muito pobre, e ele começou a frequentar uma igreja, aceitou o Senhor Jesus, e ele estava frequentando ali, e um dia ele chamou o pastor, era uma igreja muito rica, e ele chamou o pastor e falou: pastor, eu tomei minha decisão por Cristo, eu quero me batizar. E o pastor falou: beleza, a gente vai marcar o batismo. E passou 1 mês, 2, 3, e de repente já teve um batismo e não chamaram ele para ser batizado. Ele achou aquilo estranho, foi lá, voltou, falou novamente com o pastor: pastor, eu quero me batizar. Amém, irmãos, vamos se batizar, tal, então marcar para o próximo. E chegou o próximo batismo e não aconteceu, e ele não foi chamado para o batismo, e ele estava muito aflito com aquilo. Ele orava, ele clamava ao Senhor: Senhor, eu estou querendo muito fazer parte dessa igreja. Eu estou querendo muito frequentar essa igreja. Senhor, eu estou querendo muito frequentar os cultos como membro da igreja. Mas eu não consigo. E o Senhor responde para ele em oração: é verdade, irmão, eu também já estou tentando há algum tempo, mas também não consigo fazer parte dessa igreja. E aquilo fez ele pensar. A igreja de Laodiceia era uma igreja que vivia, talvez em parte, essa realidade espiritual. Porém, quando nós lemos o versículo 20, que Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato, nós vemos que o apelo do Senhor, ele foi pessoal.
O Senhor estava convidando a todos na igreja para experimentarem uma íntima comunhão com Ele. Porém, mesmo que o desejo de Cristo fosse que toda a igreja respondesse a Ele e abrisse a porta, no final das contas, cabia cada um deles decidir o que gostaria de fazer. A verdade, irmãos, é que nem todos respondem ao chamado. Nem todos abrem a porta do seu coração. Nem todos aceitam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, verdadeiramente para ter um relacionamento com Ele. Existem pessoas como aquelas que viviam em Laodiceia, que acabam por rejeitar o chamado de Cristo. Pessoas que até frequentam a igreja de vez em quando, pessoas que dizem que são cristãs, mas vivem uma vida de mornidão espiritual. Com o coração endurecido, parecem cegas e aceitam uma falsa justiça. Ou eu posso dizer assim, a sua falta justiça. Não é a justiça de Deus. Para esses mornos, Jesus dirá: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Se a gente percebe Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, vamos lá, vamos abrir rapidinho, nós já estamos finalizando. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. Achou aí? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse texto não é para pessoas que nunca tiveram um encontro com o Senhor. Esses versículos não são para pessoas que nunca ouviram falar a respeito de Jesus. Pelo contrário, são pessoas, como está escrito aqui, que pregavam. São pessoas que realizavam milagres no nome do Senhor. São pessoas que trabalhavam na obra do Senhor. E naquele momento se apresentam diante do Cordeiro, que aí ele já não está mais como advogado, mas ele está como juiz, para julgar a vida de cada um. E eles falam, mas Senhor, nós não profetizamos em seu nome, nós não pregamos, Pai, nós não fizemos trabalho de evangelismo, Senhor, nós não fizemos trabalho, cultos de evangelismo, sejam para jovens, adultos, idosos, criança. Senhor, nós não expulsamos demônios, Senhor, nós não realizamos milagres no seu nome. E o Senhor diz, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Algo que me chama a atenção nesses versículos eu já falei isso aqui uma vez, se você chegar lá em Brasília e falar assim, eu conheço o presidente, não vão deixar você entrar. Mas se você chegar lá e o presidente te conhecer, ele vai falar assim, vem, entra, pode entrar, Sander, seja muito bem-vindo. Não adianta você falar que conhece a Cristo, que já ouviu falar de Cristo, que já falou a respeito de Cristo, se ele não te conhece. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, desde o começo, é que ele fala, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, fazer é mais que simplesmente assim, como se diz, deixa eu achar a palavra certa, fazer é uma ação, é o ato de fazer, de ser. Até no final do versículo ele fala assim,
não os conheci. Você conhece aquele que está perto de você. E a gente já falou isso uma vez. A mãe e os irmãos de Jesus chegam, Jesus estava ministrando e fala assim: Senhor, sua mãe e os seus irmãos estão aí para vê-lo. E ele fala assim: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem, mas não fica só no ouvir, praticam, cumprem, fazem a minha vontade. Não adianta só ouvir, eu preciso praticar, eu preciso fazer o que está dizendo aqui. Porém, queridos, o Senhor não quer que a gente endureça o coração ao seu chamado. Ao contrário, o desejo dele é que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento. 1 Timóteo capítulo 2, 3 e 4 diz assim, pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, que ninguém se perca. Mas existe a escolha pessoal. Por isso que Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8 diz assim: assim diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo em que da provação no deserto. O Senhor está falando, vocês que estão me ouvindo hoje, não endureçam o coração. Talvez você que possa estar ouvindo essa ministração, pode pensar assim, poxa, mas quem é esse pastor para falar se eu sou ou se eu não sou, se eu faço ou se eu não faço, se eu sou quente ou se eu sou frio, ou se eu sou morno? Querido, eu não estou falando nada. Se você ouviu isso, não foi eu, foi o Espírito Santo falando ao seu coração. Porque eu não citei o seu nome em momento nenhum aqui. Mas o Espírito Santo se revela. E o que ele está falando aqui agora é exatamente isso. Vocês, se ouvirem a sua voz, eu creio que você está ouvindo aí, eu creio que você em casa está ouvindo, não endureça o seu coração. Amém? Não endureça. Hoje é o dia de abrir o coração para receber aquele que realmente pode mudar a sua vida. E João capítulo 1, versículo 12 diz: contudo, aos que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu falei isso no início da semana passada aqui do culto. Tem um erro, as pessoas falam assim: todos somos filhos de Deus. Não, não somos. Todos somos criaturas, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas aqui esse versículo está dizendo exatamente que os que receberam, os que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Durante o tempo que Jesus esteve aqui na terra, ele se esforçou para demonstrar a sua justiça, e chega até nós como um dom somente pela fé. Ter a justiça de Cristo pela graça através da fé é a única maneira de nós encontrarmos o reino dos céus. Efésios capítulo 2, versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da... Isso não vem de vós, é dom de Deus, é o que está dizendo aí. O que aconteceria para aqueles que abrissem a porta do seu coração? Aqueles que estavam na igreja de Laodiceia e ouviram Jesus batendo e abriram a porta dos seus corações. Para esses, o Senhor prometeu uma íntima comunhão. E o último versículo, volta lá em Apocalipse capítulo 3, lá no finalzinho, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. E olha o que fala aí, depois do 20, né? Que estou à porta e bato. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei com meu Pai em seu trono. 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito, em letra maiúscula aí, diz às igrejas.
Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Vamos colocar em pé? Eu vou convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. E talvez você ouviu essa ministração e falou assim: puxa, eu estou vendo que eu estou como uma igreja de Laodiceia. Eu até faço parte de uma igreja, conheço o Senhor de ouvir falar, mas não de realmente andar com Ele. Eu preciso que o Senhor direcione totalmente a minha vida e o meu coração. Talvez você não é uma pessoa dessas, mas você nunca conheceu o Senhor. E você quer viver uma nova vida com Cristo. O convite é para todos. Basta você abrir o seu coração, erguer a sua voz, declarando a Deus como Senhor e Salvador da sua vida, buscando andar em intimidade com Ele, se afastando daquilo que não serve, daquilo que não edifica, buscando ter uma nova vida com Cristo. Ele está aí, está à porta e bate. Que você possa abrir o seu coração para o Senhor. Querido Deus, obrigado por esse momento. Obrigado pela vida de cada um que está acompanhando este culto presencialmente, aqueles que estão acompanhando pela internet. Eu sei que o Senhor está à frente no controle da vida de todos que estão aqui. Eu vejo, Pai, pessoas que realmente têm tido o desejo, a vontade de buscá-lo, de servi-lo, de conhecê-lo. Porém, Pai, infelizmente, nesse período de pandemia, nós também temos visto pessoas que se afastaram do Senhor. Alguns estão se afastando cada vez mais. Outros, devido à enfermidade, ou essa mesma enfermidade do coronavírus, têm clamado pela cura, pela misericórdia do Senhor. Porque sabem que não podem permanecer longe do Senhor. Se sentem como essa igreja, morno espiritualmente. Nós queremos estar firmes, vivos no Senhor a cada dia. Por isso, abençoa-nos, nos guarde, nos direcione, tudo para honra e glória do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor. Convidar o Ministério de Louvor para vir à frente. Amém. Aleluia, glória a Deus. A gente já está na fase de encerramento. Você que tem seu dízimo, sua oferta, pode trazer. Nós vamos adorar ao Senhor com mais um cântico.